Acompanhei-o nos seus dias mais difíceis, ele entregou a minha carreira à sua amante. Eu era a renomada beldade escolar da Central High School. Certa vez, eu disse, meio brincando, que só namoraria o melhor aluno. Agustin trabalhou muito para isso e ingressou em uma universidade de prestígio como o melhor aluno da cidade. Todos diziam que ele e eu éramos o casal perfeito e que acabaríamos juntos. Anos depois me tornei uma atriz semi-famosa e ele se tornou uma figura proeminente na indústria de tecnologia. Na reunião de ex-alunos ele raramente comparecia. Nossos amigos começaram a brincar, mas ele agarrou meu pulso com força e me ameaçou: Sofia, se você se atreve a incomodar Ruby de novo, tome cuidado. Ele tirou meus prêmios e papéis para entregá-los a ela e me forçou a ir embora. Fiquei muito tempo à beira-mar. E joguei fora o anel que guardei por tanto tempo. Mais tarde, ele rompeu nos bastidores com os olhos vermelhos procurando por mim. Sofia, agora minha empresa é a número 1 no setor. Você pode me dar outra chance? Capítulo 1. No primeiro dia de aula me tornei a beleza reconhecida de toda a escola. Durante cada intervalo, a janela dos fundos da sala de aula ficava cheia de cabeças peludas de meninos. Todos os dias havia novas cartas de amor na minha mesa. Sempre tinha alguém perguntando que tipo de cara eu gostava e quais eram meus padrões para escolher um namorado. Respondi meio brincando que só queria namorar o melhor aluno. Mas eu era o melhor aluno. Até que no segundo semestre do ano passado Agustin surgiu como um azarão. No dia em que foi divulgado o resultado do simulado, ele apontou com um sorriso o primeiro lugar da lista de progresso e me perguntou: Sofia, você sabe como é difícil melhorar de posição? Todos na série sabiam que Agustin estava me perseguindo. Quase todos os professores trataram os primeiros relacionamentos como uma praga. Mas Agostinho era diferente. Ele deu tudo para me perseguir. A Central High School era a melhor escola de ensino médio da nossa região, com notas abrangentes bem à frente do resto da cidade. Ser o orador da turma do ensino médio central equivalia quase a ser o orador da turma da cidade. Isso despertou meu espírito competitivo e comecei a estudar muito. Mas às vezes ele tinha que admitir que poder explosivo de um garoto inteligente que subitamente se esforçava não deveria ser subestimado. Matemática era meu ponto fraco e mantive notas altas resolvendo muitos problemas práticos. Mas a matemática era a matéria mais forte de Agostinho. Naquele ano, a diferença de pontuação aumentou. Comigo resolvendo o último grande problema de matemática do vestibular e foi admitido em uma universidade de prestígio como o melhor aluno da cidade. Assim que recebeu seu boletim, mal podia esperar para confessar seus sentimentos para mim. Ainda me lembro daquele dia. No meio do coro de cigarras do verão, Agustin correu de longe em minha direção, com a camisa branca esvoaçando como uma vela branca. Seus olhos brilhavam como estrelas e seu sorriso brilhante fazia o sol do meio-dia ficar pálido em comparação. Sofia, agora sou a melhor aluna. Posso finalmente dizer que gosto de você. No dia da viagem de formatura, sorri e estendi a mão, observando-o colocar solenemente um anel de prata em meu dedo. Só tenho isso agora, mas em breve vou te dar um anel de ouro, um anel de diamante. Nossos colegas riram e aplaudiram e seu rosto ficou vermelho como sangue, as palmas das mãos queimando de calor. Certa vez pensei que éramos o casal perfeito, um homem talentoso e uma mulher linda. Até mais tarde ele se apaixonou por outra pessoa. Capítulo 2. Ao acordar, me vi do lado de fora do quarto particular do hotel. Sim, hoje foi a tão esperada reunião do ensino médio. Minha mão estava na maçaneta e assim que abri um pouco ouvi meus colegas falando de mim. Você ouviu que o monitor da turma disse: Sofia e Agustin virão hoje. Uau, isso é estranho. Falando nisso, eles eram realmente incríveis naquela época. Sim, principalmente aquele garoto, Agostinho, que tirou a nota mais alta da cidade e conquistou o coração da beldade da escola. Agora ele é dono de uma famosa empresa de unicórnios. Quanto a Sofia, ela estrelou alguns dramas, mas embora os dramas fossem populares, ela não era. Ei, por que se preocupar com ela? Com Agustin, ela precisa mesmo de sucesso? É verdade. No momento em que eu estava parado na porta, o monitor da turma veio atrás de mim e chamou meu nome com entusiasmo. Sophie, já faz um tempo que não nos vemos, você ainda é tão lindo. Ela me levou para dentro e meus colegas rapidamente me cercaram, me cumprimentando com entusiasmo. Algumas garotas com quem eu me dava também agarraram calorosamente meu braço para me fazer perguntas. A atmosfera animada me fez sentir como se estivesse de volta aos meus tempos de escola.
Assim que comecei a relaxar um pouco, a porta da sala se abriu mais uma vez. Parado na entrada estava Agustin, que eu não via há muito tempo. Ele estava vestido de preto e parecia um pouco mais magro, provavelmente pelas dificuldades de começar um negócio. Nossos companheiros começaram a brincar, me empurrando para ele e brincando porque vocês dois pombinhos não vieram juntos? Sim, Agustin está atrasado. Muito tempo. No segundo seguinte ele agarrou meu pulso com força e disse baixinho: Sofia, não pense que você pode escapar não atendendo minhas ligações. Se você incomodar Ruby de novo, não serei legal com você. Depois de dizer isso ele saiu sem olhar para trás. A atmosfera esfriou instantaneamente. Alguém murmurou Ruby. Será que posso estar falando da popular atriz Ruby? Capítulo 3. Na verdade, nunca tentei dificultar as coisas para Ruby. Eu só disse algumas palavras para ela quando ela apareceu repetidamente atrasada sem motivo, agindo de forma sedutora e retardando o progresso da equipe. Afinal, para alguém como eu, que não é muito popular, tempo é dinheiro. Ao contrário de estrelas influentes, ganho dinheiro trabalhando como ator. Ruby piscou seus grandes olhos inocentes 2 vezes e disse em tom de dor: Sophie, eu sei que você não gosta de mim, mas nem mesmo o diretor disse nada. Quem é você para me criticar? #Sofia_excludesaru Se isso conta como usar minha posição para se vingar, não sei. Mas o colapso da minha relação com Agustin realmente não teve nada a ver com ela. Agustin e Ruby se conheceram em uma festa. Naquela época, Agustin já acumulava bastante experiência. Sua empresa se expandiu com sucesso no exterior, ganhando o primeiro milhão. Inúmeros investidores atraídos pelo cheiro de dinheiro vieram até ele. Eles a aconselharam a investir nela. Ruby era apenas uma pequena ídolo novata trazida para a festa por seu agente. Todos que tinham um bom olho sabiam que ela estava ali em busca de recursos e patrocinadores. Ruby estava bêbada e não conseguia ficar de pé, derramou meia taça de champanhe em si mesma. Seu vestido de noite rosa claro grudou instantaneamente em sua pele, revelando manchas brancas suaves sob o tecido transparente. Vários homens olharam para ela com sorrisos maliciosos. Agustin, cavalheiresco, tirou o casaco e colocou-o nos ombros, resgatando-a da situação. Seu agente agradeceu repetidamente enquanto a levava para trocar de roupa. Eu também estive presente naquele dia. Ele até brincou comigo dizendo que as meninas hoje são muito descuidadas. Mas depois eles se conheceram. Ela adora esse tipo de coisa e Agustin, sendo homem, não foi exceção. Ele disse que Ruby era jovem e ingênua e não entendia como alguém como ela conseguia isso. Sobreviver na indústria do entretenimento. Ele também disse que Ruby, sendo um ídolo, só tinha um rosto bonito e nenhuma habilidade de atuação. Mas quando chegou a hora de escolher a protagonista feminina do filme em que investiu, ele a escolheu sem hesitar. Não tive pressa em expressar minha opinião e, em vez disso, observei-o em silêncio por um longo tempo. Você parece gostar de mencioná-la ultimamente. Ele se virou um pouco culpado e disse: eu só acho que ela teve uma vida difícil se aventurando pelo mundo desde tenra idade. É meio lamentável. Ela não é como você, profissionalmente treinada e sempre excelente. Também acho importante dar uma chance aos novos talentos. Ruby era realmente uma novata, mas eu não havia estreado muito antes dela. Que razões nobres. Somos ambos pessoas inteligentes. Suas palavras foram para insultar sua própria inteligência, ou a minha. Naquela mesma noite, voltei para meu apartamento. Ele se desculpou desesperadamente, enviando-me flores e presentes, insistindo que eu havia entendido mal. No último ano do ensino médio ele quase sacrificou metade da vida estudando muito por mim. Saber brigar pela melhor nota da cidade no vestibular. Foi muito mais difícil do que administrar uma empresa. Ele considerou isso o ponto alto de sua vida. Se não fosse por mim eu não teria conseguido. Lembrando de todos aqueles momentos, meu coração inicialmente tenso não pôde deixar de suavizar. Achei que seria bom tirar um tempo para me acalmar e não ser facilmente enganado por ele. Coincidentemente, eu estava ocupado divulgando meu trabalho com o qual esperava ganhar o prêmio de melhor revelação. Depois de trabalhar duro por mais de meio ano, coloquei meu coração para entender meu personagem, insistindo em não usar dublê e várias vezes quase desmaiando de tanto chorar no personagem. Ele não buscava fama, queria apenas reconhecimento profissional. Esse dia foi muito significativo para mim. Mas nunca sonhei que seria nesse mesmo dia que minha vida começaria a desmoronar. O dia da cerimônia de premiação Agustin não chegou.
O prêmio de melhor revelação que ela estava determinada a ganhar finalmente foi para Ruby. Quando o apresentador anunciou seu nome, o público ficou surpreso. Parecia que ninguém estava esperando por isso. O cinegrafista até tirou um close meu. Eu me olhei desgrenhada e chocada na tela grande e depois olhei para Ruby em seu vestido luxuoso sorrindo enquanto ela aceitava o troféu e o beijava. Finalmente não consegui controlar as lágrimas e elas explodiram como uma inundação. Capítulo 4. Eu não queria ouvir a voz estridente e infantil de Ruby fazendo seu discurso de aceitação. Eu só queria descobrir imediatamente o que estava acontecendo. Corri para os bastidores e mal peguei meu telefone quando Agustin ligou. Sua voz era calma e sem qualquer emoção. Sophie, surgiu um assunto muito importante na última hora e não pude comparecer à cerimônia de premiação. Fiquei furiosa e gritei ao telefone. Seu assunto importante foi manipular as coisas para que Ruby ganhasse, certo? Agostinho, como você pôde fazer isso? Ele fez uma pausa. Então você já sabe de tudo. A mãe de Ruby está gravemente doente. Ela veio me pedir ajuda. Ela queria desesperadamente conseguir algo para mostrar à mãe. Talvez se a mãe dela ficasse um pouco mais feliz sua condição pudesse melhorar. Você tem todas as qualificações, só precisa de um pouco de sorte. Você ainda tem muitas chances. Eu não queria ouvir mais nenhuma bobagem dele. Ele estava enlouquecendo pulando de um lado para o outro enquanto gritava. O que a doença da sua mãe tem a ver comigo? Você terá muitas oportunidades no futuro. Você não confia em minhas habilidades? Porque você está sendo tão implacável agora. Minha pressão arterial disparou, minhas têmporas latejaram dolorosamente, o mundo torceu e minha cabeça parecia que ia explodir. Eu não pude deixar de xingar. Vá para o inferno, seu bastardo. Em um ataque de pânico e falta de ar, joguei meu telefone, sentindo como se minha visão fosse repentinamente cercada por um borrão branco com apenas um zumbido em meus ouvidos. Que estranho porque o mundo de repente virou de lado. Minhas pálpebras estavam tão pesadas e meu peito parecia que uma pedra enorme estava pressionando-o, tornando difícil respirar. Quando acordei, um homem estava pressionando a orelha contra meu peito, suando profusamente de preocupação. Ele estava verificando meu pescoço pressionando. Senhorita Sophie, você pode me ouvir? A ambulância está a caminho. Todos se afastem. Ela precisa de ar fresco. Eu queria dizer por favor, mova-se. Meu peito dói com a pressão. Mas não consegui emitir nenhum som. Meus olhos se abriram brevemente antes que eu estivesse exausto demais para mantê-los abertos por mais tempo. Capítulo 5. Quando acordei, meu agente estava sentado ao meu lado. Cama. Eu instintivamente peguei meu telefone para verificar a hora, mas ela rapidamente pegou e sorriu gentilmente. Sophie, você precisa descansar agora. O médico disse que não havia telefones. Eu suspirei e me deitei novamente. Ele sabia o que ela estava pensando. Eu sou inteligente, ninguém poderia me enganar. Os trending topics devem ter explodido novamente. Eu tive um colapso hoje e aqueles paparazzi, que prosperam no caos, certamente aproveitariam a oportunidade para escrever histórias sensacionais. Pensei no meu professor universitário favorito, o professor He. Ela era séria e rigorosa. A maioria dos estudantes tinha medo dele, mas adorava assistir às suas aulas. Na formatura ela escreveu uma mensagem de despedida na primeira página do meu livro. Espero que seus trabalhos um dia se tornem exemplos clássicos nos livros didáticos. Ela me entendeu. Ela sabia que eu tinha um amor genuíno pela atuação e pelas artes. Eu me orgulhava de ser seletivo com os roteiros, aprimorando cuidadosamente minhas habilidades de atuação e colocando meu coração em cada papel, nunca perdendo tempo com outras coisas. É por isso que permaneci num estado em que minhas performances eram populares, mas eu não. Ironicamente, as únicas 2 vezes que me tornei tendência nas redes sociais foram graças ao Ruby. De repente, fiquei desiludido com esta indústria. Eu queria deixar isso. Nana misteriosamente me disse para não fazer isso, dizendo que havia uma grande surpresa me esperando. Se eu fosse embora agora, certamente me arrependeria. Capítulo 6. Agustin e eu concordamos tacitamente em não nos contatar novamente. Para ser sincero, nunca pensei que aquele que estava tão ocupado ainda encontraria tempo para participar de uma reunião de ex-alunos. A razão pela qual ele queria ir à reunião era simples, até um pouco ridícula. Eu só queria reviver aquelas memórias da nossa juventude através daqueles velhos companheiros. Nos anos em que choramos, rimos e sentimos paixão.
Lembro-me de quando me inscrevi na faculdade e escolhi uma academia de arte de renome nacional que ficava na mesma cidade de Agustim. Eu tinha boa aparência e habilidades profissionais decentes e antes de me formar muitas equipes de produção já estavam me contatando. Agustim também se destacou como sempre. Seus projetos eram frequentemente premiados em concursos e logo ele foi selecionado por uma grande empresa de tecnologia. Ele comemorou meu aniversário enfrentando uma tempestade de neve na capital, atravessando metade da cidade para me trazer bolo e presentes precisamente à meia-noite. À luz romântica de velas nos beijamos. Fiquei tão feliz que quase derreti em seu abraço. O beijo deles foi terno e apaixonado. Com os olhos fechados fiz um desejo silencioso. Sofia ficaria com Agustim para sempre. Mas agora sei muito claramente que esses tempos acabaram. Aquele garoto feliz. Aquele homem que me beijou e disse que eu era o único tesouro do mundo se foi e nunca mais voltará. O tempo está claro com o céu cheio de brilho noturno. O nascer do sol de hoje foi especialmente lindo. Fiquei perto da brisa do oceano, tirei o anel que guardei durante anos e joguei-o fora. Capítulo 7. Ruby tornou-se a figura representativa da nova geração de estrelas. Ele sabe como criar tópicos e permanecer no centro das atenções, lidando com cada entrevista com facilidade e jogando suas cartas com habilidade. Aquela pessoa inocente e desajeitada que ele mostrou antes era apenas uma atuação. Quem diz que ele tem péssima atuação? Sempre achei que Agustim era inteligente, mas agora vejo que foi minha própria cegueira. Quando um repórter perguntou a ela como ela se sentia ao se tornar um azarão e ganhar o prêmio de melhor revelação, ela deu uma resposta polida, sem perder a oportunidade de me dar uma dica. Na verdade, fico bastante tranquilo porque a verdadeira excelência não precisa de um troféu para prová-la. Mas vencer é reconhecimento. As minhas habilidades e claro que estou muito feliz. Quanto a algumas pessoas que perdem o equilíbrio por causa disso e acabam hospitalizadas, acho que é uma reação imatura. Em vez de tentar roubar a cena, elas deveriam trabalhar suas habilidades de atuação. Sempre procure as razões dentro de você. Você realmente se esforçou? Por que você não se tornou popular? Verifiquei as notícias de entretenimento de um tempo atrás. Havia fotos minhas gritando ao telefone e desmaiada no chão. Com exceção de alguns que sentiram pena de mim, a maioria zombou e me criticou. Grande temperamento, pouco talento. O ego frágil não suporta não vencer. Ela fica tão feia quando perde a paciência. Ninguém se pergunta com quem ela estava falando ao telefone, agindo de forma tão arrogante. Não admira que Nana não quisesse que eu visse isso. Depois que desmaiei, descobri que tenho um defeito cardíaco congênito leve. Quando estou calmo pareço uma pessoa normal, mas emoções fortes podem causar aperto no peito e desmaios. Ela estava com medo de enfatizar minha condição. Mas por quanto tempo posso evitá-lo? Agora sou sem dúvida a atriz mais rejeitada. Consolei-me com o pensamento de que mesmo a má publicidade ainda é publicidade. Em meio à avalanche de insultos, apenas uma pessoa com foto de perfil verificada me defendeu confrontando os críticos nos comentários. A pessoa parecia familiar para mim. Cliquei no perfil. Ele foi o homem que me salvou naquele dia. O nome dele é Noah e ele também é um ator iniciante. Capítulo 8. Inesperadamente, encontrei Ruby novamente tão cedo. Clear Wind and Bright Moon estava sendo adaptado para as telas, essa foi a grande surpresa que Nana havia mencionado. Eu adorei esse roteiro. Eu era um grande fã do romance original desde sua serialização. Cada personagem deste livro era vívido e cheio de vida. Durante meus tempos de escola, acompanhei de perto cada atualização, escrevi incontáveis revisões longas e gastei meu dinheiro limitado para apoiar o autor AP. Enas para encorajar atualizações mais rápidas. Eu chorei muito segurando o livro físico em inúmeras noites. Quando descobri que seria adaptado para uma série de televisão, disse com entusiasmo a Nana que estaria disposto a atuar mesmo sem remuneração. Nana previu que eu seria um sucesso este ano e usou todos os seus recursos para conseguir um papel para mim. Mas Ruby conseguiu o papel principal feminino e eu fiquei com o papel de personagem coadjuvante feminina. Ruby chegava ao set todos os dias em uma van de luxo e saía logo após o término de suas cenas, sem ficar nem mais um segundo. Às vezes os atores precisam ensaiar e praticar suas falas juntos, mas ela sempre teve preguiça de cooperar. O ridículo é que por ser a principal atriz financiada por investidores ninguém a criticou. Um dia, quando chegou a minha vez de me apresentar com ela, ela se atrasou novamente. Filmar cenas de verão no inverno foi incrivelmente difícil. A cena de hoje foi uma filmagem ao ar livre.
Eu já tinha terminado minha maquiagem e colocado roupas de verão. Mesmo com um casaco eu estava congelando. Para piorar a situação, Ruby estava entregando suas falas de forma hesitante e clara, sem ter lido o roteiro com atenção. A cena teve que ser repetida mais de uma dezena de vezes e os figurantes estavam ficando frustrados. Diante da insatisfação de todos, ele teve a ousadia de dizer ao diretor e roteirista que minhas falas são muito longas e difíceis de memorizar. Você pode encurtá-los? Acho que essa cena não deveria ser organizada dessa maneira. Deve ser feito de acordo com meu entendimento. Depois de filmar alguns close-ups, ele simplesmente deixou seu sósia fazer o resto das cenas. Seu assistente a envolveu em uma jaqueta grossa, acendeu um fogão e lhe serviu uma bebida quente. Agustin reclamou ao telefone que filmar é muito difícil. Se você não tivesse me dito que este programa seria um sucesso este ano eu não teria vindo. Bem, o que há de bom nisso? Cheguei atrasado por causa do trânsito e então eles me incomodaram. Quem mais senão aquela pessoa que é sempre tão vaidosa? Ok, Agustin, você é o melhor. Pouco depois meu telefone tocou. Olhei para o número familiar e rejeitei a ligação. Quando ele ligou novamente, desliguei meu telefone. Eu quase podia adivinhar o que ele diria e estava chateado demais para ouvir uma palavra. Ah, não, aquela sensação de aperto no peito e pânico voltou. Naquele momento, um par de mãos quentes segurou meu braço com firmeza. Sofia, você está bem? Você não parece bem. Sente-se e descanse um pouco. Capítulo 9 Foi Noé. Como um novato, atuar em uma produção tão importante logo após se formar significa que você tem um talento impressionante ou uma experiência impressionante. Ele desempenha um papel masculino coadjuvante e tem cenas comigo. Mas a parte dele vem depois e ele só entrou no time ontem. Aproveitei para lhe agradecer, incluindo sua ajuda quando desmaiei da última vez. Por alguma razão, seu rosto ficou vermelho profundo, espalhando-se rapidamente até suas orelhas ficaram vermelhas em um minuto. Ah, daquela vez. Não. Fale nisso, eu estava lá para assistir à cerimônia e não estava esperando. Eu não estava ouvindo de propósito. Quanto mais eu falava, mais confuso ele ficava, então apenas me entregou o chocolate quente que tinha em minhas mãos e saiu correndo. Ah, eu entendo. Você deve ter se lembrado da reanimação boca a boca e da RCP. Que adorável. De repente, tive vontade de rir e tomei um gole da bebida quente e doce, sentindo metade da minha raiva se dissipar. Noah era incrivelmente sério a ponto de ser quase teimosamente meticuloso. Quando o diretor lhe explicava uma cena, ele praticamente anotava cada palavra, para evitar que o vapor de sua respiração fosse visto na câmera. Ele muitas vezes segurava cubos de gelo na boca enquanto recitava suas falas. Depois de uma cena, os lábios estavam vermelhos de frio. Mesmo que eu já conhecesse bem suas falas, ele ainda me chamou de lado para ensaiá-las repetidas vezes. Nunca conheci alguém mais dedicado do que eu. Mas ficou claro o quanto ele gostou do trágico segundo papel masculino neste drama. Parecia que éramos ambos fãs obstinados do romance original. A série foi ao ar rapidamente usando o formato web-drama atualmente popular, lançando 2 episódios por semana. Inesperadamente, Noah e eu, interpretando o casal maluco de personagens secundários, recebemos críticas muito favoráveis, eclipsando até a indiscutível protagonista feminina Ruby. Os internautas nos elogiaram. Meu Deus, esse casal maluco é incrível. Eles são como os deuses gregos da tensão sexual ótimo. Até mesmo os fãs obstinados do romance original estão começando a apoiar esse casal. Meninas, devo dizer que, embora Sofia tenha um ego frágil, suas habilidades de atuação são realmente sólidas. E eu também me tornei um fã daquele novo ator masculino. Enquanto isso, muitos espectadores continuavam reclamando a atuação do protagonista masculino é medíocre na melhor das hipóteses, mas o que a protagonista feminina está fazendo? Ruby aparentemente achou difícil memorizar as falas, então ela cortou grande parte de seu diálogo e transformou a personagem feminina forte em uma personagem fraca. Ela realmente merecia o prêmio de melhor revelação? Se alguém com suas habilidades puder ganhar um prêmio, eu também ficaria arrasado se fosse Sofia. Vamos ser honestos, Sofia é uma excelente aluna em uma escola profissional de atuação, enquanto Ruby começou a trabalhar na indústria ainda jovem, com pouca educação. Eles não podem ser comparados. Ruby viu os comentários e teve um grande acesso de raiva no set. Depois que tirei a maquiagem vi seus olhos inchados e vermelhos de tanto chorar no telefone. Estou tão triste, você pode vir me ver?
Capítulo 10. Logo Agustin veio visitar o Sete. É divertido brincar de esconde-esconde? Dei um passo para trás e respondi calmamente: onde estou me escondendo? Não nos encontramos na reunião? Além disso, por que eu me esconderia? Não tenho nada pelo que me sentir culpado. Estou tão farto de você. Agustin cerrou os dentes e agarrou meu pulso. Esta é a primeira coisa que você me diz depois de meses sem nos vermos. Ele publicou uma notícia com uma foto de Noah e eu nos abraçando com força. Você perdeu a cabeça? Você acabou de ganhar um pouco de fama e agora está envolvido com um novato. Publicará desta vez. Não deixe que haja uma próxima vez do que você está rindo? Você acha engraçado pensar que sempre achei você uma pessoa inteligente. Respondi sem hesitar: obrigado, mas percebi há muito tempo que você é um completo idiota. A suposta notícia era apenas uma foto com uma história completamente inventada. Noah e eu estávamos simplesmente ensaiando uma cena. Estávamos muito envolvidos em nossos papéis. O fato de as pessoas terem sido enganadas mostra o quão convincente foi nossa atuação. Porque eles não ficariam felizes. Mas eu não vi que eu não precisava explicar nada a ele. Eu poderia pensar o que quisesse. Sofia Agustin estava tremendo com raiva, seu belo rosto estava contorcido. Como você pôde encontrar alguém de quem gosta tão rapidamente? E o nosso passado? Como você pôde me tratar assim? Eu respondi calmamente. Você fica muito feio quando perde a paciência. Desde que terminamos, tudo do passado voltou a zero. Não sei o que você está pensando agora, mas não há necessidade de agir como se ainda me amasse. Foi tudo uma encenação. Fiz isso de propósito para irritar você. Sempre fui eu quem estava perseguindo você. Você disse que só gostava do melhor aluno. Você é um aluno nota A e se destaca em tudo. Mas eu sou homem. Preciso da admiração e adoração de uma mulher. É cansativo ser sempre igual. Trabalhei muito para chegar a esta posição. Você poderia ter relaxado um pouco, mas por que você não poderia confiar em mim para dizer uma palavra gentil para mim? Ruby mostra seu amor por mim agindo de maneira encantadora, prestando atenção aos meus sentimentos. Ela depende de mim e precisa de mim. Por que você não pode ser como ela? Seus olhos estavam vermelhos enquanto ela desabafava todas as suas frustrações de uma vez. Eu segurei o nó na garganta e olhei nos olhos dele. Então você usou sua influência para roubar o prêmio de melhor revelação que deveria ter sido meu. É também por isso que você ajudou Ruby a conseguir a liderança. Papel em Clear Wind and Bright Moon. Ele engasgou e recuou, claramente não esperando o meu confronto direto. Ele não sabia que o autor original de Clear Wind and Bright Moon era meu mentor universitário, Professor Lin. Naquela época, várias produtoras já estavam se aproximando dela para obter os direitos de adaptação. Meu profundo conhecimento do personagem garantiria meu sucesso na audição. O que eu não esperava era que Agustin, por motivos tão ridículos, usasse sua influência para lhe dar o papel à força principal para Ruby. Capítulo 11. Jamais esquecerei o dia em que o diretor me pediu desculpas. Ele disse que como diretor sua palavra tinha limite. Porém, a autora original tinha muita habilidade e a personagem feminina secundária era completa e complexa, exigindo uma atriz capaz de lidar com o papel. Achei que ele era um personagem atraente e profundo e tinha grandes esperanças nele. Eu sabia que o diretor estava sendo sincero. Então aceitei o papel. Os olhos de Agustin estavam ligeiramente vermelhos enquanto ele lutava para estabilizar suas emoções antes de perguntar: eu estava com tanta raiva. Por que você não pegou leve comigo? Agora você odeia a mim e a Ruby. Para ser sincero, quando vi Ruby transformando descaradamente a heroína que ela tanto estimava em algo irreconhecível, não pude deixar de detestá-la. Mas em relação a Agustin, balancei a cabeça. Eu nem me importo o suficiente para odiar você. O ódio ainda é uma forma de emoção. Ver você agora não me faz sentir nada. Naquele momento, algo pareceu quebrar nos olhos de Agustin. Ele me puxou com força para seus braços. Tudo bem, Sophie, seja boazinha. Eu sei que estava errado. Não vamos mais brigar. De agora em diante, qualquer papel que você quiser eu farei o meu melhor para conseguir para você. Minha empresa está prestes a abrir o capital na Nasdaq. Você gostaria de me acompanhar na cerimônia do toque do sino? Você sempre gostou de ser o número 1, certo? Minha empresa está prestes a ser a melhor do setor. Podemos começar de novo? Lutei desesperadamente para me libertar de suas garras. Não, e antes que eu pudesse terminar de dizer eu quero, uma força me puxou para longe de Agustin. Você não ouviu Sophie dizer que ela não quer sair?
Quando Agustin reconheceu o homem à sua frente como aquele da foto onde ela estava abraçada com força, ele ficou furioso. Ele caminhou rapidamente e agarrou Noah pelo pescoço. Noah também não foi educado. Com um movimento do pulso torceu firmemente o braço de Agustin. Agustin estremeceu, mas suas palavras permaneceram duras. Se você não se importa com o seu futuro, tudo bem. Mas não estrague o de Sophie. Ela pretende deixar sua marca na história do cinema do país C. Noah riu com raiva. Você tem a audácia de falar sobre o futuro dela. Se você realmente se importasse com Sophie, você manipularia as coisas para dar o prêmio a outra pessoa e tirar seu amado papel? Ser do mesmo sexo que você me deixa doente. Agustin se sentiu culpado. Aproveitando esse momento, Noah o chutou no chão. Então ela pegou minha mão e com sincera determinação disse: não pense que você é o único que ama Sophie. Eu a amo desde a faculdade. Minha mãe também gosta dela. Ela diz que Sophie é a melhor aluna que ela já ensinou. Admiro sua dedicação, sua excelência e quero que ela continue excelente. Mesmo que não dependa de mim, está tudo bem. Mas quando você precisar de mim eu sempre estarei lá. Agustin sentou-se derrotado no chão, finalmente chorando, rolando pelo rosto. Ele murmurou meu nome, tirando do bolso um anel de diamante deslumbrante. Sophie, você é a única para quem dei um anel. Prometemos ficar juntos para sempre. Não olhei para trás. Nada valia mais a pena lembrar. Assim como aquele anel enterrado no fundo do mar. Capítulo 12. Clear Wind e Bright Moon finalmente terminaram as filmagens. A equipe preparou 2 enormes buquês personalizados e uma festa de encerramento para Noah e eu. Ninguém prestou muita atenção em Ruby. Todos guardavam rancor dela por arruinar o que consideravam um clássico. Se não sem Noah e eu mantendo as coisas juntos, a reputação do programa teria desmoronado completamente. Agora o tema favorito do público é o casal trágico e louco interpretado pelos segundos protagonistas masculino e feminino. Todo mundo diz que Noah e eu demos vida a esses personagens. Especialmente depois do episódio em que nossos personagens morreram juntos em um incêndio, os comentários estavam cheios de variações de estou chorando muito. Muitas pessoas escreveram longos posts expressando seus sentimentos não resolvidos. Alguns até iniciaram uma petição online na esperança de uma sequência focada nos segundos protagonistas masculinos e femininos. Eles acharam a protagonista feminina muito chata e disseram que não se importariam se ela não fosse incluída. Com seu primeiro projeto após ganhar o prêmio de melhor novato, a reputação de Ruby despencou completamente. Capítulo 13. Depois de terminar o trabalho, saí de férias com a professora Lin e sua família. Depois de muitos anos, o professor Lin teve a ideia de escrever um novo livro e quis sair em busca de inspiração. Ela também sentiu que Ruby havia arruinado o personagem, mas infelizmente os direitos já haviam sido vendidos e o autor original não tinha mais autoridade para selecionar o elenco. Ela planejou elaborar cuidadosamente seu próximo trabalho para compensar esse arrependimento. Assim que descemos do avião vi que aquilo era tendência nas redes sociais. #Sofia Imoral dos Tempos. A foto que acompanhava a publicação era do dia em que Agustin e Noah brigaram. Ruby gostou e compartilhou a postagem adicionando um emoji de choro. Isso aconteceu no set sem a presença de estranhos, então era óbvio quem estava por trás disso. O professor Lin disse que algumas pessoas ficaram com inveja da minha crescente fama e popularidade. Como mentora, ela não interferia nos assuntos pessoais dos alunos. Além disso, ele conhecia meu personagem e não acreditaria em difamações infundadas online. Ele me aconselhou a aproveitar as férias e não deixar que aquelas pessoas estragassem meu humor. Inesperadamente, antes que eu tivesse a chance de esclarecer as coisas, meus colegas falaram. Eles postaram fotos e vídeos antigos de anos atrás. O vídeo era um clipe de uma viagem que fizemos juntos durante o verão do último ano do ensino médio. O jovem Agustin segurando a mão da jovem Sofia orgulhosamente fez um grande sinal em V para a câmera. Finalmente ganhei a talentosa Sofia e precisei de muito esforço para conquistá-la. Eu nunca vou deixá-la ir. Ele sorriu e colocou um delicado anel de prata em meu dedo. Nossos colegas de classe aplaudiram e riram indo embora juntos. O vídeo rapidamente se tornou viral com dezenas de milhares de compartilhamentos. Espere, isso significa que Ruby era amante o tempo todo. Atuação terrível e personalidade pior que existe. Não há como salvá-la. Deixe sua carreira acabar. Eu não quero mais vê-la sendo tendência. Os internautas não são estúpidos.
Eles rapidamente perceberam a verdade, então os rumores anteriores foram espalhados por Ruby, o ladrão gritando para o ladrão: podemos expulsá-la da indústria do entretenimento, provavelmente porque ela causou indignação pública. Logo, seus escândalos estavam por toda parte, isso incluía suas birras no set, chegando frequentemente atrasado e fazendo funcionários e figurantes esperarem no frio congelante. Foram interpretadas por um dublê que se recusou a memorizar suas falas e mudou arbitrariamente o roteiro. Um influenciador popular e figurante aproveitou a oportunidade para postar um vídeo de Ruby, deixando sua assistente alimentá-la enquanto ela revirava os olhos e dizia: eu poderia ganhar um Grand Slam se quisesse. Quem se atreve a dizer que não consigo agir bem? Acho que esses espectadores simplesmente não merecem um bom entretenimento. Se as suas competências profissionais já não tivessem entrado em colapso desta vez, a sua reputação e imagem pública foram completamente destruídas. Anteriormente, ele havia administrado bem sua imagem e conseguido muitos anúncios e patrocínios para ganhar dinheiro rapidamente. As penalidades por quebra de contrato seriam suficientes para arruiná-lo. Capítulo 14. Quando voltei para a empresa depois das férias, Nana me contou em voz baixa que Agustin estava hospitalizado. Minha primeira reação foi me perguntar se ele estava tentando criar algum buzz para si mesmo, já que sua empresa estava prestes a abrir o capital. Nana baixou a voz. É realmente assustador. O incidente aconteceu do lado de fora do seu prédio. O quê? Fiquei tenso imediatamente. O que aconteceu? Saí de férias logo após o término da série e poucas pessoas sabiam disso. Agustin ficou muito triste com as calúnias de Ruby sobre mim online e com os vídeos que meus colegas postaram. Ele não conseguia falar comigo por telefone, então esperava do lado de fora do meu prédio todos os dias. Enquanto isso, Ruby, envolvida em processos judiciais e financeiramente arruinada, estava à beira de um colapso mental. Ela culpou tudo em mim. Então ele pegou uma faca e foi até minha casa em busca de vingança. Ele encontrou Agustin lá embaixo, que estava assistindo ao vídeo e me esperando. Os dois discutiram e em desespero Ruby sacou uma faca e esfaqueou Agustin. Agostinho nunca. Ele esperava que ela ficasse tão louca. Completamente despreparado, ele ficou gravemente ferido. Felizmente ele tinha dinheiro para contratar os melhores médicos do país que conseguiram salvar sua vida. Mas você definitivamente não tocará a campainha para o IPO da sua empresa. A secretária dele me contatou várias vezes perguntando se você poderia visitá-lo. Eles disseram que ele sente muito por tudo e espera que você o veja uma última vez, pelos velhos tempos. Levantei a mão para interrompê-la. Nana, você sabe sobre meu problema cardíaco. Não aguento cenas sangrentas e não quero fazer nada desnecessário. As lembranças daquele verão estão muito distantes. Aquele garoto correndo em minha direção, sua camisa branca balançando ao vento como uma vela branca. Há muito tempo deixei o passado para trás, pronto para zarpar sozinho.